10 leis para ser feliz. Ferramentas para se apaixonar pela vida. Augusto Cury. Editora Sextante. Eu dedico este livro a que você seja alegre mesmo quando vier a chorar, que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar, que você tenha esperança mesmo quando o sol não nascer, que você ame seus íntimos, mesmo quando sofrer frustrações, que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Isso é ser feliz. Que através deste livro você garimpe ouro dentro de si mesmo e seja sempre apaixonado pela vida. E descubra que você é um ser humano especial. Prefácio. Vivemos num universo cheio de mistérios. Há milhões de galáxias com inúmeros segredos. Por exemplo, no centro da Via Láctea, a nossa galáxia, há um buraco negro do tamanho de um grão de areia que engole planetas e estrelas inteiras. Dá arrepios só de pensar nisso. Mas qual é o maior mistério do universo? A vida humana é o maior mistério da existência. Só não se encanta com ela quem nunca a explorou. Todavia, se compararmos a personalidade humana com uma grande casa, a maioria das pessoas não conhece nem mesmo a sala de visitas do próprio ser. Até onde você se conhece? Apesar da grandeza da vida, o ser humano não cuida dela com carinho. Alguns só procuram mudar seu estilo de vida quando sofrem um infarte. Outros só pensam em equipar sua inteligência quando já estão profissionalmente superados. Muitos adultos só detectam que são infelizes e ansiosos quando perdem as pessoas que mais amam. E a situação dos jovens é a pior. Geralmente eles só reconhecem que estão frustrados quando olham para trás e veem seus mais belos sonhos destruídos. No livro Você é Insubstituível, comentei que todos nós fazemos loucuras de amor para conquistar a vida. Neste livro, 10 leis para ser feliz, vou apresentar princípios para que a vida se torne um grande show, um espetáculo de felicidade e sabedoria. Dos miseráveis aos abastados, dos incultos aos intelectuais, todos querem ser felizes. Mas, para muitos, ser feliz é uma miragem no deserto. Muito se fala, mas pouco se conhece sobre o que é a felicidade e quais são as ferramentas necessárias para ser feliz. Você se surpreenderá aqui. Este livro é pequeno, mas o conceito de felicidade e os instrumentos para conquistá-la são profundos e desconhecidos. Eles são frutos de mais de 20 anos de pesquisa psicológica e psiquiátrica. As 10 leis que comentarei democratizam a ciência, pois tornam acessíveis as ferramentas para você explorar seu próprio ser. A decisão de usá-las para alcançar uma vida feliz e saudável é sua. Permita-me tentar ajudá-lo. Se você é jovem ou adulto e gosta de aventura, aqui você a terá. Viajaremos para o fascinante mundo do nosso ser. Boa viagem, Augusto Cury. O que é ser feliz? A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno. Ser feliz não é ter uma vida isenta de perdas e frustrações. É ser alegre, mesmo se vier a chorar. É viver intensamente, mesmo no leito de um hospital. É nunca deixar de sonhar, mesmo se tiver pesadelos. É dialogar consigo mesmo, ainda que a solidão o cerque. É ser sempre jovem, mesmo se os cabelos embranquecerem. É contar histórias para os filhos, mesmo se o tempo for escasso. É amar os pais, mesmo se eles não o compreendem. É agradecer muito, mesmo se as coisas derem errado. É transformar os erros em lições de vida. Ser feliz é sentir o sabor da água, a brisa no rosto, o cheiro de terra molhada. É extrair das pequenas coisas grandes emoções. É encontrar todos os dias motivos para sorrir, mesmo se não existirem grandes fatos.
é rir de suas próprias tolices. Ser feliz é não desistir de quem se ama, mesmo se houver decepções. É ter amigos com quem repartir as lágrimas e dividir as alegrias. É ser amigo do dia e amante do sono. É agradecer a Deus o espetáculo da vida. Quais dessas características você possui? Quem conquista uma vida feliz? Será que são as pessoas mais ricas do mundo? Os políticos mais poderosos? Os intelectuais mais brilhantes? Não. São os que alcançam qualidade de vida no palco de sua alma. Os que se libertam do cárcere do medo. Os que superam a ansiedade, vencem o mau humor, transcendem os seus traumas. São os que aprendem a velejar nas águas da emoção. Você sabe velejar nessas águas ou vive afundando? Alvos errados para se alcançar uma vida feliz. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. O dinheiro e a felicidade. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será miserável, ainda que seja milionário. A fama e a felicidade. O sucesso no trabalho, na escola, na realização das metas é fundamental para a qualidade de vida. Mas a fama que acompanha o sucesso não produz a felicidade. A fama produz os aplausos, mas não a alegria. Produz o assédio, mas não elimina a solidão. A fama pode se tornar uma armadilha para uma vida feliz, pois faz evaporar a simplicidade. Esmaga a sensibilidade e invade a privacidade. Há muitos famosos tristes e deprimidos. Lute pelo sucesso, não pela fama. Se a fama vier, dê pouca importância a ela. A cultura acadêmica e a felicidade. A cultura acadêmica nutre a inteligência, mas não é o alicerce de uma vida feliz. O aluno sai da escola conhecendo o mundo exterior, mas praticamente desconhece o anfiteatro da sua mente. Ele sabe discursar sobre o mundo físico, mas não sabe falar de si mesmo. É um gigante na ciência, mas um frágil menino diante de suas perdas e de seus desafios. O mundo acadêmico está em crise. Dá diplomas, mas não prepara os jovens para a escola da vida. Você está preparado apenas para as vitórias ou também para as derrotas? O poder e a felicidade. O homem sempre amou o poder, mas o poder não produz uma vida feliz. Uma pessoa pode dirigir uma nação ou uma grande empresa com habilidade, mas pode não ter nenhuma competência para governar sua emoção. Hitler queria dominar o mundo todo porque nunca dominou o seu próprio mundo. Mesmo quem conquista o poder político pela via democrática pode ser um péssimo líder de si mesmo. O seu maior desafio na vida não é liderar a terra, mas seu próprio ser. O trabalho e a felicidade. Trabalhar com alegria, dedicação e criatividade é um bálsamo para a vida. Mas devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Algumas pessoas são workaholics, viciadas em trabalho, sonham, almoçam e respiram o trabalho. Elas têm tempo para tudo, menos para si mesmas. Não admitem a falência da empresa, mas pouco se importam com a falência de suas vidas. Livre-se de ser um viciado em trabalho, a menos que você queira ser o mais competente do cemitério. A segurança e a felicidade. Muitos fazem seguro da casa e do carro. Eles se protegem contra assaltos e acidentes, mas se esquecem de proteger sua emoção contra o estresse e os problemas da vida. Que contraste! Por isso, qualquer coisa que lhe assalta a tranquilidade, você percebe quantos seus problemas roubam a sua alegria e a sua paciência? Sem proteger a emoção, alcançar uma vida feliz é ilusão.
Como fazer isso? Espere, vou ajudá-lo. Antes disso, vamos fazer um mapeamento da qualidade de vida, o padrão de qualidade de vida. Quem é exigente com a qualidade dos produtos, mas não com a qualidade de sua vida, trai a própria felicidade. Nas próximas páginas, comentarei a relação de sintomas psíquicos e psicossomáticos que uso em minhas pesquisas e que comprometem a qualidade de vida. Sintomas psíquicos: cansaço exagerado, pensamento acelerado, insônia, excesso de sono, esquecimento, desmotivação, desânimo, diminuição do prazer sexual, baixa autoestima, medo, perda do prazer de viver, tristeza ou humor deprimido, falta de concentração, sofrimento por antecipação, angústia, ansiedade mais aperto no peito, agressividade, sentimento de culpa, solidão e ideia de desistir da vida. Sintomas psicossomáticos: dor de cabeça, falta de ar, tontura, taquicardia, nó na garganta, aperto no peito, dores musculares, prurido, coceira, gastrite, hipertensão quando está tenso, diarreia quando está tenso, aumento do apetite, diminuição do apetite, excesso de suor, choro ou vontade de chorar, mãos frias e úmidas, queda de cabelo e nenhuma. Se você apresenta diversos sintomas, não se desespere. Você pode superar seus conflitos e se tornar mais rico e experiente. O padrão de classificação da qualidade de vida é flexível. Ele depende do tipo, da qualidade e da frequência dos sintomas. Alguns sintomas são mais graves e, por isso, desencadeiam vários outros. Por exemplo, a insônia produz fadiga excessiva, pensamento acelerado e irritabilidade. Procure cuidar da sua qualidade de vida, você merece. Faça de sua vida uma linda história de amor, não de terror. Em minhas conferências, inclusive as internacionais sobre o funcionamento da mente e a qualidade de vida, costumo fazer um teste com os ouvintes. Peço a eles que levantem a mão à medida que os cito. Todos ficam surpresos ao verem o sobe e desce das mãos do público. Isso inclui psicólogos, médicos, diretores de escolas, professores. O normal é estar afetado e o anormal é ter uma vida excelente. No mundo doente, a meta é sermos anormais. Fique atento. Uma pesquisa que realizei sobre a qualidade de vida da população da cidade de São Paulo mostrou números chocantes. 37,8% das pessoas estão ansiosas, mais de 4 milhões. 37,4% apresentam déficit de memória ou esquecimento. 30,5% sentem fadiga excessiva. 29,9% sentem dores musculares e 29,1% têm dor de cabeça. Além disso, 2 milhões de pessoas, incluindo jovens e adultos, têm insônia, travam em uma guerra na própria cama. Qual guerra? A guerra de pensamentos. Cuidado, nem os generais vencem essa batalha. Há um dado da pesquisa que me deixou preocupadíssimo e talvez deixe você também. Mais de 2 milhões de pessoas, 22%, estão com péssima qualidade de vida, apresentam 10 ou mais sintomas. Isso é muito grave. Todos nós devemos melhorar nossa qualidade de vida para sermos felizes. A população de São Paulo, que é uma das maiores cidades do planeta, está coletivamente estressada. E se realizarmos a mesma pesquisa em Nova York, Londres, Paris, Tóquio e nas outras grandes e médias cidades do mundo, creio que encontraremos dados semelhantes. Paradoxos do mundo moderno. Nunca tivemos um avanço tão grande na tecnologia, mas o homem nunca experimentou tantos transtornos psíquicos. Nunca tivemos tantos meios para nos propiciar conforto, os veículos, o telefone, a geladeira, mas o homem nunca se sentiu tão desconfortável em sua mente. Nunca tivemos tantos meios para nos dar prazer. A TV, a internet, o cinema, mas o homem nunca foi tão triste. A sociedade moderna se tornou uma fábrica de estresse. E você vive nesse mundo maluco. O que fazer? Mudar de planeta não é possível. Viver como ermitão, isolado do mundo, não adiantará, pois levamos nossos problemas aonde vamos. Refugiar-se no álcool e nas drogas, como muitos jovens fazem, só expande a miséria e destrói a vida.
Se esconder como muitos adultos atrás da conta bancária e do status social e fingir que nada está acontecendo é fugir da realidade. Vivemos num mundo complicado, mas não tente fugir dele. É nele que devemos nos realizar, ser felizes e saudáveis. A luz só é bela quando acesa na escuridão. Vejamos. Certa vez uma pessoa dormia mal porque morava num porão escuro. Ela sonhava colocar uma lâmpada no ambiente. Depois de muito trabalhar, contratou um eletricista e instalou a tão desejada lâmpada. Antes de acendê-la, pensou: agora finalmente vou dormir tranquilo. Ao acendê-la, uma surpresa: perdeu o sono. Por quê? Porque a luz expôs a realidade que ela não via: a sujeira, os insetos, as aranhas. Só descansou depois de uma bela faxina. Infelizmente, alguns preferem o escuro. Tenha coragem de acender a luz no seu porão e fazer uma faxina na sua vida. Essa história revela que ao longo deste livro descobriremos que não somos tão saudáveis quanto pensamos. A luz vai brilhar. Talvez haja algum desconforto inicial ao depararmos com nossa realidade, mas nos alegraremos em usar as 10 leis da psicologia para conquistarmos uma vida melhor e feliz. Com elas, podemos encontrar alegria na dor, esperança na tempestade, segurança nas tormentas. Podemos aprender a cantarolar, brincar, viver a vida com paixão e prazer. Antes de estudá-las, deixe-me dar-lhe um recado. Não há milagre para transformar a personalidade, mas treino. Cada lei só será útil se sair das páginas impressas deste livro e for inscrita nas páginas do seu coração. Leia-as, releia-as. Elas não anulam a necessidade de um tratamento, quando ele for necessário. Mas sua prática previne e contribui para a resolução dos transtornos psíquicos. O maior objetivo das leis, porém, não é o tratar de doenças, mas abrir as janelas da sua inteligência. Que janelas? As janelas que arejam seu potencial intelectual e sua capacidade de amar a vida e tudo que a promove. Primeira lei: contemplar o belo. É nas coisas simples e anônimas que se encontram os maiores tesouros da emoção. Contemplar o belo é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. É dialogar com os amigos, elogiar as pessoas, amar os desafios da vida. É admirar as crianças, ouvir as histórias dos idosos. É descobrir que as coisas lindas e ocultas que nos rodeiam. É admirar as nuvens, o canto dos pássaros, o baile das folhas, sob a orquestra do vento. É perceber além das imagens e das palavras. Creio que menos de 10% das pessoas saibam contemplar o belo. Quem despreza essa lei tem uma alegria fugaz, uma emoção superficial. O prazer de viver. Se sua história se transformou numa rotina repleta de tédio, se lhe faltam prazer, sabor e encanto pela vida, é porque você não tem gastado tempo contemplando o belo. Desperte. Se não usar essa ferramenta, você poderá ter sucesso profissional, financeiro e social, mas mendigará o pão da alegria. Será infeliz. O mestre da emoção, Jesus Cristo, parava a multidão que o seguia para fazer dos lírios um espetáculo aos seus olhos. Foi feliz em terra de infelizes, pois vivia a arte da contemplação do belo. Bom humor. Se você contemplar o belo, será uma pessoa bem-humorada. Os outros terão prazer em ficar ao seu lado. Mas, se não contemplar, viverá sob a ditadura do mau humor e do negativismo. Nem você mesmo se suportará. Diversas doenças autoimunes cardíacas, bem como alguns tipos de câncer, são desencadeadas pelos transtornos emocionais, em especial pelo mau humor. Uma pessoa otimista vive melhor e por mais tempo. Contemple o belo para ser bem-humorado. Ser negativista não resolve os problemas, mas pode abreviar seus dias.
Rejuvenescimento da emoção. Se você contemplar o belo, será sempre jovem, ainda que o tempo sugue seu rosto com rugas. Se não o contemplar, você poderá fazer cirurgia plástica, peeling, mas envelhecerá no único lugar em que é proibido envelhecer, no território da emoção. Reclamar é um dos sintomas da velhice emocional. Muitos jovens são emocionalmente velhos, reclamam do corpo, da roupa, da comida, de levantar-se pela manhã, de estudar, de não haver nada para fazer, são infelizes porque não sabem agradecer nem fazer muito do pouco. Abra os olhos. Autoestima. Quem observa a lei de contemplar o belo tem elevada autoestima, está sempre bem consigo mesmo. Mas eis que a psicologia constata algo trágico. A baixa autoestima se tornou uma síndrome epidêmica. Observe o caso da guerra das mulheres com o espelho. Em vez de contemplarem seus aspectos positivos diante do espelho, elas são especialistas em enxergar seus defeitos. Atente, muitas mulheres que se queixam ao marido das áreas de seu corpo que detestam. A baixa autoestima delas sufoca o amor deles. Por quê? Porque todas as reclamações delas são registradas na memória deles. E como estudaremos, esse registro não pode ser apagado, só reescrito. Com o tempo, seus maridos começam a supervalorizar os defeitos dos quais elas reclamam. Isso sufoca o interesse e o amor. As mulheres também se afligem diante de revistas que destacam o corpo e não a inteligência feminina. Em vez de se sentirem belas, elas comparam seu corpo ao das modelos e se martirizam. Cuidado! Tudo de que você reclama se torna um veneno para sua autoestima. Dicas para contemplar o belo. Todas as pessoas devem se sentir-se bonitas. Não seja escravo do padrão de beleza da mídia. Diga diariamente, eu sou bonita ou bonito. Pois o feio e o bonito são relativos. A beleza está nos olhos de quem a contempla. Contemplar o belo é colocar combustível na felicidade. Cuide de plantas. Escreva poesias. Role no tapete com as crianças. Valorize as coisas que são aparentemente insignificantes. Escreva cartas para os amigos. Descubra os filhos. Explore o mundo de seus pais. Fique 10 minutos por dia em silêncio contemplativo. Falar da felicidade sem contemplar o belo é cair no vazio. Segunda lei: sono reparador. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão nosso sono. O sono reparador é o sono que renova a energia física e psíquica. É o sono profundo, relaxado, agradável. É o sono que alimenta a tranquilidade e estimula a inteligência. Uma vida feliz começa com um sono feliz. Quem tem um sono reparador pode melhorar até 50% seu rendimento intelectual, criatividade, sutileza, assimilação de informações, atenção. Muitos acidentes e decisões erradas ocorrem devido à falta desse sono. Faça as pazes com sua cama. Se você desprezar seu sono, estará destruindo o reator da vida, consumindo energia cerebral além dos limites. Certo dia, uma pessoa comentou em um elevador que vivia querendo dormir durante o dia e não entendia o motivo. Pedi licença e perguntei se ela tinha insônia. Ela disse que não. Indaguei se ela conseguia aquietar a mente. Ela comentou que seus pensamentos borbulhavam em sua cabeça. Aí está a causa, eu disse. A mente agitada rouba energia do cérebro. Mesmo dormindo, as pessoas não descansam. Se você tiver um trabalho intelectual excessivo, seu sono não conseguirá repor a energia gasta. O sono e a saúde. Você pode brigar com o mundo, mas nunca com seu sono. Sem um sono reparador, o corpo e a emoção ficam drasticamente debilitados. É impossível ser saudável sem dormir bem. As doenças psíquicas são frequentemente desencadeadas ou intensificadas quando a insônia golpeia a mente.
Dependendo da qualidade do seu sono, você será uma pessoa agradável, tolerável ou insuportável. Se você anda explosivo ou impulsivo, reflita sobre como você dorme. As pessoas insones irritam-se até com a própria sombra. Um alerta para os adultos. A insônia bloqueia a inteligência. A insônia destrói a serenidade. Ela gera crises ansiosas que bloqueiam a memória e levam o ser humano a reagir sem pensar, a reagir por instinto, como um animal. As maiores violências humanas foram cometidas nos primeiros 30 segundos das crises de ansiedade. Nossos maiores erros também ocorreram nesse período. Bastam poucos segundos para ferirmos seriamente as pessoas. Sabe qual é a melhor resposta que você deve dar quando estiver tenso? O silêncio. Um alerta para os jovens. A internet destrói o sono. Milhões de jovens estão destruindo os melhores anos de suas vidas por serem viciados na internet. Eles estão dormindo insuficientemente. Alguns jovens estão desenvolvendo transtornos psíquicos e tentando suicídio. Muitos entram de madrugada na internet porque a ligação telefônica é mais barata, mas no futuro eles pagarão caro a conta. Poderão ser inseguros, irritados, mal-humorados, sem metas, sem garra. Naveguem, mas não afundem. Não durmam menos que 8 horas. Não leve seus inimigos para a cama. Pense nisso. Nem todo sono é reparador. Levar os problemas do trabalho para a cama é trair a sua paz. E se você levar seus inimigos para debaixo do lençol, pior ainda, fica mais barato perdoá-los, mesmo que eles não mereçam. Faça isso por você. Muitos não precisam assistir aos filmes de terror para assustar-se. Quando se deitam, sua mente pensa em todos os problemas que já vivem um teatro de pavor. Na psiquiatria, o perdão é a energia dos fortes e a mágoa a dos fracos. Você é forte ou fraco? Dicas para dormir bem. O sono começa durante o dia. Não carregue o mundo nas costas. Filtre os problemas. Trabalhe com alegria, faça leituras agradáveis. Não se alimente 1 hora antes de deitar-se. Evite ligar a TV ou o computador meia hora antes de dormir. O que fazer quando há insônia? Procure relaxar. Se não conseguir, levante-se, pois a insônia rebelde odeia a cama. Leia algo maçante. Serve até bula de remédio. Depois relaxe e vá para a cama. Se a insônia persistir por alguns dias, procure um médico. A insônia leva a qualidade de vida ao caos. Terceira lei: fazer coisas fora da agenda. Todos têm uma criança alegre dentro de si, mas poucos a deixam viver. Fazer coisas fora da agenda é fazer coisas inesperadas, romper a rotina, quebrar a mesmice. É nutrir sua história com aventura, é ser um caminhante nas trajetórias do próprio ser, é gastar tempo com o que lhe dá lucro emocional, não financeiro. É ter um caso de amor com a vida. Fazer coisas fora da agenda é o frescor de uma vida excelente. Se você desprezar essa lei psicológica, você se internará num asilo emocional. Infelizmente, muitos já vivem nesse albergue. Manias. Uma pessoa que não faz coisas fora da agenda é cheia de manias. Nada pode estar fora do lugar. Tem horário para tudo. Arruma os objetos sobre a mesa sempre do mesmo jeito, passa as férias sempre no mesmo lugar, tem mania de limpeza, cumprimenta os outros sempre do mesmo modo, segue sempre a mesma rotina na empresa, não corre riscos, não vai a restaurantes diferentes, não faz novas amizades, é excessivamente previsível e ainda por cima detesta ser corrigida. Liberte-se de suas manias, seja flexível e alegre, saia de vez em quando da rotina. O fim do diálogo. Quem não faz coisas fora da agenda dificilmente aprecia a arte do diálogo. Por quê? Porque o diálogo é mágico, cruza nossos mundos, abala nossa falsa segurança, destrói nossa rigidez e nos faz chorar, sorrir, ver nossos defeitos.
Mas o diálogo está morrendo. Pais e filhos dividem a mesma casa, mas não a mesma história. Namorados nem sempre vivem os mesmos sonhos. Os jovens raramente abrem seu coração e falam de si mesmos. Estão vazios, só falam de sexo, esporte e TV. Nunca o homem se escondeu tanto dentro de si mesmo. Dicas para fazer coisas fora da agenda. Faça coisas que você normalmente não faz. Cumprimente as pessoas simples, como o porteiro do prédio. Surpreenda seus amigos com atos inusitados. Ande por ares nunca antes respirados. Passe um fim de semana em um lugar novo. Dê flores em datas inesperadas às pessoas que você ama. Faça ligações para elas no meio da tarde e pergunte como você poderia torná-las mais felizes. Fazer coisas fora da agenda é libertar a criança feliz que há dentro de você. Os que não vivem essa lei dançam a valsa da vida com as pernas engessadas. Quarta lei: exercícios físicos e alimentação saudável. Todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos. Fazer exercícios físicos regulares estimula o metabolismo, melhora a circulação sanguínea, renova a energia cerebral, retarda o envelhecimento físico e mental. Se você está intolerante, impaciente, se deseja fazer tudo para ontem, é melhor dar atenção especial aos exercícios físicos. Por quê? Porque os exercícios físicos liberam um excelente calmante natural, a endorfina. Ela relaxa, tranquiliza e induz o sono. Eis uma ótima notícia para quem não quer tomar calmantes ou quer se livrar deles. Alimentar-se bem é um bálsamo para a vida. Pobres das modelos que vivem sob a ditadura da restrição alimentar para manter um padrão doentio de beleza. Infelizmente, muitas pessoas, na maioria jovens, estão vivendo sob uma ditadura. Algumas desenvolvem anorexia nervosa. Elas ficam pele e osso, mas acham que estão obesas, devido a uma imagem distorcida no inconsciente. Felizmente, como comentarei, é possível reeditar o filme do inconsciente e ser livre. Nunca seja um escravo dos padrões que plantaram em você. Toda vez que visito um país, aprecio conhecer a cultura do povo. Gosto de ir aos mercados, de ver as pessoas felizes, se alimentando e vivendo intensamente. Só os doentes perdem o apetite. Devemos cuidar da alimentação, mas não nos privar desse prazer. Procure fazer uma dieta saudável, à base de frutas e verduras e sem excesso de proteína animal. Dê preferência à carne branca, em especial aos peixes. Mas não se esqueça de que muitos fazem uma dieta física radical, mas têm uma péssima dieta emocional. Engole todo tipo de problema sem digerir, ficando com o corpo em dia e a alma doente. Dicas para os exercícios físicos. Não faça exercícios pesados e irregulares, pois eles estressam o cérebro, levando-o a interpretar que sua vida está em perigo, gerando desconforto. Os exercícios físicos devem ser feitos com disciplina e regularidade, pelo menos 3 vezes por semana. Eles devem namorar o prazer e o não sofrimento. Caso contrário, você se divorciará deles. Pratique esportes, hidroginástica, caminhadas. Os exercícios físicos oxigenam o corpo e animam o intelecto. Quinta lei: gerenciar a emoção. O maior carrasco do homem é ele mesmo, e o mais injusto dos homens é aquele que não reconhece isso. Gerenciar a emoção é capacitar o eu, que representa a vontade consciente, para administrar a energia emocional da dor. É expandir a energia do amor, da satisfação, da paz interior. É destruir as algemas da ansiedade, do medo, da insegurança. É libertar-se do cárcere da emoção. Gerenciar a emoção é o alicerce de uma vida encantadora. É construir dias felizes mesmo nos períodos de tristeza. É resgatar o sentido da vida mesmo nas contrariedades. Não há 2 senhores, ou você domina a energia emocional, ainda que parcialmente, ou ela o dominará. Por que gerenciar a emoção?
Gerenciar a emoção é a ferramenta básica da inteligência multifocal, uma das poucas teorias científicas sobre o funcionamento da mente criada por mim. É ela que desenvolve a inteligência emocional. Parece que eu tenho sido uma das poucas vozes na ciência a falar sobre o gerenciamento da emoção. Os pensadores tais como Freud, Jung, George não estudaram esse assunto, mas ele é vital para a saúde psíquica. Nenhum deles comenta que o eu deve governar, proteger, direcionar a emoção. Por não saber que podem e devem gerenciar a emoção, milhões de pessoas têm vivido numa masmorra psíquica. A dramática falha da educação. O nosso modelo de educação deveria ensinar os jovens a criticar e a filtrar suas emoções. Mas ele desconhece a lei de gerenciamento da emoção. A falha não está nos professores, mas no sistema. A escola ensina os jovens a resolver problemas de matemática, mas não seus problemas existenciais. Ensina-os a enfrentar as provas escolares, mas não as provas da vida, as rejeições, as angústias, as dificuldades. A escola ensina as regras da língua, mas não a dialogar. A educação mundial está em crise, não forma pensadores. Como evitar a violência na escola, a formação de psicopatas, a depressão e a ansiedade? Se o ser humano é vítima e não líder das suas emoções, a psiquiatria e a psicologia só irão dar uma contribuição maior à humanidade quando ajudarem a educação a prevenir as doenças. As leis deste livro podem ser um bom começo. A prevenção passa pelo gerenciamento das emoções e dos pensamentos. Aprender a gerenciar a emoção, ainda que intuitivamente, irriga uma vida feliz. Vejamos algumas consequências de não observância dessa lei. A ansiedade é um estado psíquico de tensão emocional caracterizado por diversos sintomas: irritabilidade, inquietação, pensamento acelerado, transtorno do sono. Às vezes, ela é acompanhada de sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta e hipertensão arterial. Há vários tipos de ansiedade. As fobias, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, o estresse pós-traumático. Se um estado ansioso encontrá-lo em alguma curva da vida, não se desespere. Ele pode e deve ser superado. A depressão. Existem vários tipos de depressão. A maioria das pessoas deprimidas vive a dor dos outros. Não tem proteção emocional. Sofre por pequenos problemas. Elas costumam ser ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Ouvi-las sem preconceito as alivia. Importante. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, não a vida. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana, mas ela tem tratamento. O desânimo, a perda do prazer de viver, do prazer sexual, o transtorno do sono levam o mais rígido ser humano às lágrimas. A sensibilidade. Há um tipo frequente de choro que provém da sensibilidade, não da depressão. Tal é o caso do choro de Lula, ex-presidente do Brasil. Talvez não haja outro presidente que tenha se emocionado tanto. Seu choro é uma virtude. Ele conhece a dor da fome, da miséria, do desprezo. A dor foi um artesão da sua sensibilidade. Gerou a capacidade de se comover diante do sofrimento alheio. Somente se a sensibilidade se transformar em hipersensibilidade, poderá desencadear a depressão. Nesse caso, perde-se a proteção e começa-se a viver a dor dos outros. Os sintomas psicossomáticos. Quando os transtornos psíquicos, como a ansiedade, não são resolvidos, eles são distribuídos no cérebro e daí canalizados para algum órgão importante de nosso organismo. No coração, gera taquicardia, no estômago, a gastrite, nos pulmões, a falta de ar e assim por diante. Algumas pessoas
têm mais facilidade para desenvolver esses sintomas do que outras. Há uma ansiedade normal, suave, que alimenta os sonhos. Há outra destrutiva, intensa, que aborta a vida. Que tipo de ansiedade você tem cultivado? O câncer e os transtornos emocionais. Segundo a ciência, os distúrbios emocionais podem desencadear uma série de doenças, de infarte a câncer. Certa vez, uma paciente fez uma cirurgia de câncer de mama com grande sucesso. Todavia, depois de 15 anos, o mesmo tipo de câncer apareceu no mesmo lugar. O motivo? Uma crise depressiva não superada, devido à perda do marido. Ser feliz é o requisito básico para a saúde. Sua emoção pode ser um oásis ou uma bomba para seu organismo. A escolha é sua. A cefaleia e as dores musculares. Grande parte das dores musculares e das cefaleias é produzida pelas tensões. As dores físicas fecham as janelas da memória, da inteligência e da concentração. Por isso provocam acidentes, isolamento social e agressividade. Não adianta dizer, de hoje em diante serei alegre e motivado. Não seja herói, ataque as causas, mude seu estilo de vida. Tenha a mente de um executivo e o coração alegre de um palhaço. A vida é tão breve. Felizes os que usam a cabeça para pensar e não para sofrer. Dicas para gerenciar a emoção. Se você fugir das suas dores emocionais, elas se tornarão um leão agressivo. Se as enfrentar, elas se transformarão num animal de estimação. Critique no silêncio da sua mente cada sofrimento. Não faça da sua emoção uma lata de lixo, dos seus problemas. Proteja-se, pense antes de reagir às ofensas. Governe sua emoção para ter esperança, brindar a vida e contemplar o belo. Mas não esqueça que eu posso lhe dar os tijolos, mas que só você pode edificar. Posso lhe mostrar o leme, mas só você pode navegar nas águas da emoção. Sexta lei: gerenciar os pensamentos. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Gerenciar os pensamentos é capacitar o eu para ser autor da nossa história. É governar a construção de pensamentos que debilitam a inteligência e a saúde psíquica. É ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. É ser líder de si mesmo. É deixar de ser espectador passivo das ideias negativas. É sair da poltrona, entrar no palco dos pensamentos e dizer: eu dirijo o script da minha vida. Você é senhor ou servo dos seus pensamentos. Raramente encontramos pessoas que sabem gerenciar os pensamentos. Essa lei representa os pilares de uma vida feliz. Por que gerenciar os pensamentos? A psicologia e a psiquiatria não só deixaram de investigar a atuação do eu como gerente da emoção, mas também como gerente do pensamento. Ficou intocável o principal fenômeno da inteligência. Por isso, sabemos tratar as doenças psíquicas, mas não sabemos produzir um homem feliz. Pelo fato de eu ter desenvolvido uma nova teoria da personalidade à luz da construção das cadeias de pensamentos, nada me preocupa tanto como gerenciar essa construção. O mundo das ideias pode se tornar uma fonte de deleite ou de aflição. Transtorno obsessivo-compulsivo. Um dos transtornos que mais atormentam o ser humano e que é produzido na infância pela falta de gerenciamento dos pensamentos é a obsessão. Ela é caracterizada por ideias fixas sobre doenças, acidentes, assaltos, higiene. Vejamos um exemplo. Certa vez, um paciente de origem árabe, culto e poliglota, me procurou aflito. Era um dos melhores pilotos de aviação comercial do seu país. Quando voava no Oriente Médio, dava assistência a pessoas mutiladas. Mas um dia começou a ter diarreia e febre. Então, passou a ter ideia fixa de que tinha AIDS.
Quanto mais ele pensava nisso, mais ficava ansioso, mais registrava essa ansiedade nos solos da memória, mais produzia matrizes doentias em seu inconsciente e mais gerava milhares de novas ideias sobre a AIDS. Assim, fechou o ciclo da obsessão. Dizia-me que antes era um Rambo, agora um homem frágil. Sabia que a AIDS tem um bom tratamento, mas se atormentava com a ideia de morte e de separação das pessoas que amava. Sofria pela AIDS virtual. Você sofre por algo virtual? Alguém dirá: esse caso é simples de resolver. Mande-o fazer exames para detectar o vírus. HIV. Lei do engano. O eu sabe que as ideias são irreais, mas não consegue gerenciá-las, e a emoção as vive como se fossem reais. O eu se torna um joguete da obsessão, vítima desse transtorno. O paciente fez o exame e deu negativo. Ficou tranquilo por uma semana. Depois começou a desconfiar que haviam trocado seu exame. Assim, colheu sangue inúmeras vezes e sempre havia uma desculpa para repetir o exame. Era inteligente, mas estava algemado. Felizmente, aprendeu a ser líder. A falta de gerenciamento dos pensamentos também pode gerar a SCC, Síndrome Compulsiva de Compra, e a SCE, Síndrome Compulsiva de Economizar. Os portadores da SCC aliviam sua ansiedade comprando. Compram roupas, sapatos, joias excessivamente. Gastam o que tem e o que não tem. Criam um caos financeiro que devasta sua paz. Os portadores do SCE vivem o outro lado da moeda. Não gastam nada. O medo do futuro os priva do prazer. São escravos do amanhã. Se você for sedento por uma vida feliz, terá de equilibrar-se no delicado tripé: ganhar, poupar e gastar. O pensamento pode se tornar um grande vilão da qualidade de vida e da felicidade de 3 formas. Pensamento negativo. É impressionante como nossa mente pensa tolices, rumina experiências ruins e remói preocupações. Os pensamentos negativos geram ansiedade e estressam o cérebro. Empobrecem ricos, aniquilam cientistas, abatem religiosos, destronam reis. Muitos, ao receberem um não ou uma crítica injusta, produzem milhares de pensamentos que os arrasam. Como você lida com as críticas? Pensamento acelerado. Não só o conteúdo negativo dos pensamentos estressa o ser humano, mas também a velocidade de construção dos pensamentos, mesmo que eles sejam positivos. Essa é uma grande descoberta. O excesso de informações e o trabalho intelectual demasiado geram o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A SPA é caracterizada por ansiedade, insatisfação, aversão à rotina, inquietação, fadiga excessiva, esquecimento. Centenas de milhões de pessoas têm SPA, incluindo os melhores executivos, médicos, advogados. Sua mente é agitada? Sofrimento por antecipação. O pensamento antecipatório é outro grande carrasco de uma vida feliz. Somos uma espécie que se auto-atormenta. Velamos o corpo antes da morte. Sofremos todos os dias por coisas que ainda não aconteceram. Mais de 90% dos monstros que criamos nunca se tornarão reais, mas somos especialistas em criá-los. Jovens se martirizam pela prova que farão. Mães, por imaginar que suas crianças usarão drogas. Executivos, por fantasiar a perda de seus empregos. Não se perturbe pelo amanhã.
Já bastam os nossos problemas diários. Qual o resultado de se pensar tanto? Uma fadiga descomunal. A escravidão foi abolida, a carga de trabalho diminuiu, os direitos humanos foram adquiridos. Por todas essas conquistas somadas ao conforto proporcionado pela tecnologia, esperávamos que o homem moderno vivesse um eterno descanso. Mas eis que inúmeras pessoas acordam cansadas, reclamam de fadiga excessiva. Imagine uma pessoa muito estressada e com SPA pode gastar mais energia do que 10 trabalhadores braçais. Sábio é o que faz muito, mas sabe poupar energia. Dicas para gerenciar os pensamentos. 1. Vire a mesa dos seus pensamentos. Critique cada pensamento negativo nos primeiros 5 segundos em que o produzir para evitar o registro doentio. 2. Faça micro-relaxamentos para desacelerar o pensamento no trabalho, no trânsito. 3. Pratique o silêncio contemplativo. Mude sua agenda e desenvolva a inteligência espiritual para enriquecer os pensamentos. Mas não se esqueça de que posso lhe dar água, mas não a sede. Posso lhe dar as leis e as ideias, mas não a luz. Posso lhe dar a caneta e o papel, mas só você pode escrever a sua história. 7ª lei: proteger os solos da memória. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. Proteger os solos da memória é cuidar da qualidade dos arquivos conscientes e inconscientes que contêm os segredos da nossa personalidade. É se preservar do registro do medo, do desespero, das mágoas, enfim, do lixo de nossa existência. É também reescrever os arquivos doentios já existentes. Todos se preocupam com os arquivos dos computadores, mas raramente alguém se preocupa com as mazelas e as misérias arquivadas em sua memória. Se não protegermos a memória, é possível ter uma vida completamente infeliz, mesmo com uma infância saudável. Por favor, gravem isso. Nos computadores, o registro depende da vontade. Na memória humana, o registro dos pensamentos e das emoções é involuntário, realizado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Nos computadores, a tarefa mais fácil é apagar os arquivos. No homem, isso é impossível, a não ser por traumas cerebrais. Embora difícil, precisamos aprender a proteger a nossa memória. Toda angústia, todo medo, toda agressividade e todas as ideias negativas registram-se e não podem mais ser deletadas, só reeditadas. Diariamente você planta flores ou constrói favelas na sua memória. Como assim? As favelas na memória. Vamos comparar a memória com uma grande cidade. Cada bairro com um arquivo e cada endereço com uma informação. Diariamente, arquivamos novas informações que constroem belos bairros ou áridas favelas. Por isso há ricos, pobres e pobres ricos. Muitos moram em bairros nobres, querem ficar distantes das zonas pobres. Mas nos solos da memória pode haver numerosas favelas, arquivos doentios. Alguns são privilegiados financeiramente, mas miseráveis interiormente. Em suas mansões há jardins, mas em sua emoção há tristeza e desolação. Fobias. As fobias são provenientes de uma interpretação distorcida, que gera um registro exagerado de um objeto fóbico, insetos, animais, pessoas, ambiente. A claustrofobia é o medo de lugares fechados, como um elevador. A acrofobia é o medo de altura,
A fobia social é o medo de lugares públicos. A fobia simples é o medo de insetos e animais, mas o pior tipo de medo é o medo do medo. O fenômeno RAM fotografa bilhões de experiências durante a nossa existência. Todos nós, mesmo os que tiveram uma infância feliz, construímos enormes favelas no inconsciente. Quais são as suas favelas? Uma barata mais poderosa do que um sequestrador. Dependendo do volume de tensão, as experiências existenciais podem ser registradas de maneira tão traumática que controlam a inteligência. Uma barata pode ser registrada como um monstro, um elevador como um cubículo sem ar, uma reunião como um ambiente agressivo e castrador. Lembro-me de uma paciente que foi sequestrada e ficou mais de um mês no cativeiro. Sabe qual a primeira coisa que ela perguntou aos sequestradores? Se haveria baratas no ambiente em que ficaria. O medo de baratas a apavorava mais do que os sequestradores. Por quê? Porque na sua infância registrou a imagem de adultos em pânico diante das baratas. Infelizmente, havia no cativeiro muitas baratas. Uma cobra apareceu e quase a picou, mas nada a perturbou tanto quanto as baratas. Para dormir, ela suplicava calmantes aos sequestradores. O medo encarcerou sua liberdade. Há medos de todos os tipos. Medo de perder o emprego, de ser assaltado, de um ataque terrorista, de andar de carro, de ficar sozinho, de ser rejeitado, de fracassar. Quais são os seus medos? Um medo muito estranho. Recentemente, uma jovem universitária me disse que tinha um medo incomum, pavor de pássaros. Um trauma de infância a levou a ter medo das inofensivas aves. Contou-me que podia enfrentar um cachorro bravo, mas não um beija-flor. Como nossa mente é complexa. Quem controla a nossa mente não é a realidade de um animal, uma pessoa ou uma situação, mas a realidade emocional registrada na memória. Temos uma fantástica inteligência. Deveríamos ser livres, mas facilmente criamos gigantes em nosso inconsciente que nos ameaçam e nos aprisionam. Esquecimento. Nossa memória é inúmeras vezes mais sofisticada que a de um supercomputador, mas as pessoas estão reclamando de que andam esquecidas, com a memória fraca. Elas esquecem encontros, objetos, novas informações. Desesperadas procuram médicos, mas nada encontram. Deixe-me dar-lhe uma refrescante notícia. Não existe memória fraca, mas bloqueada, devido à proteção cerebral. Como o cérebro tem mais juízo que nós, ele trava a memória de modo a evitar que pensemos muito e gastemos energia demais. Bendito esquecimento. Uma boa notícia para jovens e adultos. Quer abrir as janelas da memória e libertar a inteligência? Quer brilhar nas reuniões de trabalho e emitir opiniões lúcidas? Quer ser uma fera intelectual nos concursos e nas entrevistas? Primeiro, estude dedicadamente. Segundo, controle a fera da insegurança e do medo que habita sua emoção. O cérebro interpreta o medo como se sua vida estivesse em perigo, por isso bloqueia os arquivos e produz os famosos brancos. Você tem uma inteligência fantástica, mas lembre-se de que o medo de falhar acelera a derrota. Dicas para proteger a memória. Viva intensamente as leis para ser feliz. Contemple o belo, gerencie a emoção, trabalhe perdas, mas o que fazer com os traumas já registrados? É necessário reeditar o filme do inconsciente, sobrepondo novas experiências às antigas. Eis o maior desafio da inteligência. É necessário criticar diariamente as imagens doentias da memória que nos controlam.
É necessário também não pedir, mas determinar ser alegre, ousado, seguro, saudável. Essas ferramentas reurbanizam as favelas do medo, do ódio, da autopunição e nos libertam. 8ª lei: trabalhar perdas e frustrações. Ser feliz não é um acaso do destino, mas uma conquista existencial. Trabalhar as perdas e as frustrações é superar as dores da existência e usá-las para amadurecermos, não para nos destruirmos. É repensar nossas dificuldades, ver por outro ângulo nossas decepções. É poder esculpir a personalidade, mesmo não sendo um grande artesão. É ter coragem para vencer, mas humildade para viver. É ter consciência de que a vida é uma grande escola, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno. É ser um eterno aprendiz. Sem trabalhar perdas e frustrações, a vida alterna momentos felizes e períodos de profundo sofrimento. A vida é bela, mas tem obstáculos imprevisíveis. Ao longo dos anos, atuando como psiquiatra e psicoterapeuta e pesquisando os segredos da mente humana, tive uma convicção: todo ser humano, seja ele rei ou súdito, intelectual ou iletrado, atravessa momentos angustiantes. Somos tão criativos que, se não tivermos problemas, nós os fabricamos. Basta sentir que precisa de alguém que você sofrerá frustrações. Basta amar e ter amigos que as incompreensões virão. Mas isso não depõe contra a vida, faz dela uma poesia. Para muitos, a dor é um problema. Para os sábios, é a sua escola. Dicas para trabalhar perdas e frustrações. Devemos ter consciência de que há perdas e frustrações inevitáveis. Aliás, as maiores decepções são geradas pelas pessoas que mais amamos. Por isso, se você quiser uma família perfeita, amigos que não o frustrem e colegas de trabalho super agradáveis, é melhor você morar na Lua. Se por estar frustrado consigo mesmo e com as pessoas você se isolar socialmente, sua solidão será insuportável. Traga sempre à memória que os fortes são tolerantes, os fracos rígidos. Os fortes compreendem, os fracos julgam. 9ª lei: ser empreendedor. Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter a consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Dicas para ser um adulto realizado. Explore o desconhecido, liberte-se do cárcere da insegurança e saia da zona de conforto, dos diplomas, do status e dos sucessos antigos. Penetre nos labirintos da vida. Traga soluções para os problemas e previna erros no trabalho. Tenha novas atitudes para encantar os filhos, a namorada, o cônjuge, os colegas. Se quiser ter sucesso emocional, profissional e social, você precisa ser um empreendedor. Como um empreendedor, errará diversas vezes, mas esse é o preço da conquista. Não há vitórias sem derrotas, nem pódio sem labuta. Dicas para ser um jovem bem-sucedido.
A maioria dos jovens da atualidade não tem sonhos, nem maus nem bons. Não tem uma causa pela qual lutar. Então, despreparados para os desafios sociais e profissionais, eles estão. Poderão engrossar a massa de pessoas frustradas. Anime-se, tenha metas, faça o que ninguém fez. Sonhe muito, sonhe alto, mas tenha os pés na terra. Valorize seus estudos, ame sua escola. Crie oportunidades. Ao criá-las, não tenha medo de falhar. Se falhar, não tenha medo de chorar. Se chorar, repense a vida, mas não recue. 10ª lei: inteligência espiritual. Os maiores enigmas do universo se escondem dentro de cada ser humano. Inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. É procurar o sentido da vida, mesmo sendo ateu. É procurar por Deus, independente da religião, mesmo sentindo-se confuso no novelo da existência. É agradecer a Deus o dia, a noite, o sol, o fato de sermos seres únicos no universo. É procurar as respostas que a ciência nunca nos deu. É ter esperança na desolação, amparo na tribulação, coragem nas dificuldades. É ser um poeta da vida. Você é um poeta? Um buraco na alma. No cerne da alma e no espírito humano há um buraco negro, um vazio existencial, que suga nossa paz diante das dores da vida e da morte. O fim da existência é o fenômeno mais angustiante do homem. Todos os povos desenvolveram um tipo de inteligência espiritual para entendê-lo e superá-lo. Einstein disse: "Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe." Ele ambicionava algo maior do que revolucionar a ciência. O homem mais inteligente do século XX queria perscrutar a mente de Deus. Ele buscava o sentido da vida. Onde anda você? Deus e a psiquiatria. No passado, eu pensava que procurar Deus era perda de tempo. Hoje, penso completamente diferente. Percebo que há um conflito existencial dentro de cada ser humano, seja ele um religioso ou um ateu cético. Que a psiquiatria e a psicologia não podem resolver. A psiquiatria trata dos transtornos psíquicos com antidepressivos e tranquilizantes. A psicologia com técnicas psicoterapêuticas. Mas elas não resolvem o vazio existencial, não dão respostas aos mistérios da vida. Quando a fé se inicia, a ciência se cala. A fé transcende a lógica. Quem pode decifrar o que é a vida? Temos milhões de livros científicos, mas a ciência não sabe explicar o que é a vida. Vivemos numa bolha de mistérios. As questões básicas da existência humana não foram resolvidas. Quem somos? Para onde vamos? Como é possível resgatar a identidade da personalidade? Depois da morte de trilhões de segredos da memória se esfalecem no caos? O fim é o nada ou o fim é o começo? Nenhum pensador encontrou tais respostas. Quem as procurou na ciência morreu com suas dúvidas. A ciência, com seu orgulho débil, desprezou a eterna e incansável procura do homem pelo sentido da vida. Agora estamos entendendo que o desenvolvimento da inteligência espiritual por meio de oração, meditação e busca de respostas existenciais aquieta o pensamento e apazigua as águas da emoção. Embora haja radicalismo e intolerâncias religiosas que depõem contra a inteligência, procurar por Deus, conhecê-lo e amá-lo é um ato inteligentíssimo. O amor do ser humano pelo autor da vida produz força na fragilidade. O amor do ser humano pelo autor da vida produz força na fragilidade.
consolo nas tempestades, segurança no caos. Considerações finais. Fizemos um estudo sucinto das 10 leis para ser feliz. Creio que a maioria das pessoas tem no máximo 3 dessas leis trabalhadas na sua personalidade. Mas há uma esperança. Este livro mostra a direção, mas só você pode caminhar. Quem viver essas leis revolucionará a sua qualidade de vida. Os jovens deveriam conhecê-las desde os primeiros anos de escola, para que a felicidade não seja um delírio em sua história. Todos sonham com a felicidade, mas nunca uma palavra foi tão comentada e tão pouco compreendida. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que admiram e torcem por você. Eu reescrevi muitas vezes este livro. Elaborei cada ideia para que as 10 leis que estudamos se transformem em 10 ferramentas para você garimpar ouro. Ouro? Sim. Garimpar ouro nos solos da sua inteligência, no território da sua emoção, no anfiteatro dos seus pensamentos. Poucos sabem garimpá-lo, por isso poucos veem dias felizes. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadiga, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é obra do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã o milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para admitir eu errei. É ter ousadia para pedir me perdoe. É ter sensibilidade para expressar eu preciso de você. É ter capacidade de dizer eu te amo. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria. Que nos seus invernos você seja amigo da sabedoria. E quando você errar o caminho, que comece tudo de novo, pois assim você será capaz de se apaixonar pela vida e descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo, jamais desista das pessoas que você ama, jamais desista de ser feliz.
pois a vida é um espetáculo imperdível e você é um ser humano especial. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver. Apesar de todos os desafios, perdas e frustrações, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Este livro do psiquiatra e escritor Augusto Cury, autor de Você é Insubstituível, traz uma grande lição para todos nós. Suas 10 leis para ser feliz são ferramentas essenciais para quem quer encontrar esperança na dor, força no medo e amor. Nos desencontros, ser feliz é uma conquista e não uma obra do acaso. Compartilhe este audiobook, deixe o seu like e se inscreva no canal.